boa noite a todos e todas. Mais uma vez bem-vindos ao nosso canal para as nossas doutrinárias das quartas-feiras. Pedindo ao Pai de Misericórdia que seja conosco, como sempre é, né? E que possamos ter uma noite de aprendizado, uma noite de conexão muito forte com o nosso eu superior, conectando diretamente com Jesus, com Deus nosso Pai. E que isso possa representar bênçãos divinas sobre todos nós e os nossos lares. Então vamos fechar os nossos olhos muito rapidamente, pedindo ao Pai de Misericórdia que seja conosco, dizendo a Ele: aqui estamos, Senhor, aqui estamos, vela por nós, sê conosco, e que nós possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver que Tu, Senhor, sempre estás conosco. Que Jesus nos ampare, que Maria Santíssima nos envolva com seu manto sagrado e que tenhamos muita paz. Que assim seja. Hoje, dando continuidade às nossas conversas das quartas-feiras com o livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, do nosso irmão Haroldo Dutra, um livro muito bom, interessante. Aconselho a todos lerem, né? E hoje a nossa querida irmã Nilceia vai falar e nos trazer boas reflexões, com certeza, sobre justiça divina e esquecimento do passado. Então, muito bem-vinda, Nil, prata da nossa casa, que Deus te abençoe, que os mentores espirituais das nossas casas amorosas estejam com você e que sejam muito benéficas as reflexões que você nos trará. Muita paz. Boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para essas conversas das nossas quartas-feiras. Minha primeira quarta-feira do ano. Espero que mais para frente a gente possa estar olho no olho pessoalmente, mas tudo segundo o planejamento, né, da espiritualidade, os desígnios de Deus. A gente vai dar continuidade ao livro do mês, que é Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, do Haroldo Dutra Dias. Mas o capítulo que me coube é Justiça Divina. E aí essa justiça divina, andamos nos sentindo muito injustiçados, né? Tô trancada em casa, tô parada, tô isso, tô aquilo, eu tô me sentindo injustiçada, vamos comentar um pouquinho a respeito disso. E o Haroldo começa o seu capítulo trazendo uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 19, do Sermão do Monte, que diz assim: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí esse trecho fala de justiça. E ele fala que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por essa justiça. E aí, toda vez que a gente fala de justiça, a gente é levado a pensar e a se debruçar o que é justiça? Ou onde começa a justiça e onde termina a injustiça? Porque muitas vezes, quando a gente pensa na justiça, a gente vê o contraponto, é injustiça. E aí, pena que vocês não vão ter a minha mãe presente aqui para confirmar, que eu canso de dizer para ela uma coisinha, eu digo assim: Nilceia, não merece estar passando por certas coisas, principalmente em termos de política, né? E eu lendo esse capítulo, eu dei muita risada comigo mesmo. Por que você se acha tão boa que não merece estar passando por certas coisas? Então, o Haroldo nos traz essa ideia de a gente pensar o que a gente se acha tão justo, sendo que justiça, bondade e amor é Deus. E por que a gente se acha tão injustiçado? Mas poucas vezes a gente se acha o justiceiro. Mais pra frente. Mas aí o Haroldo nos traz que essa passagem do monte não está falando da justiça dos homens. Ela está falando da justiça divina. Porque neste mesmo Sermão dos Montes, Jesus nos falava das aflições, das ansiedades da vida física, e que a gente deveria primeiro buscar o reino de Deus na sua justiça, porque aí todas as demais coisas seriam acrescentadas, mas a gente sempre quer o imediatismo, né? A gente quer o aqui e o agora.
gente fala de justiça humana, é totalmente diferente da justiça divina. Primeiro, porque a justiça humana é humana e por conta disso já vão ter falhas. Tem as leis, que são lindas, mas nem sempre são aplicadas porque tem sempre as brechas da lei, né? Então a gente não entra nesse mérito. A gente vai falar daquela que não falha, a justiça divina. E essa justiça divina, ela vai possuir caminhos insondáveis e vai operar, em outros níveis. E essa justiça divina, o Haroldo Dutra nos traz, ela vai apresentar 2 instrumentos operadores e que a humanidade em si não tem acesso. Vem do teu plano espiritual, vem do teu plano reencarnatório. Quais são esses 2 instrumentos que a gente vai analisar e que a gente vai falar em cima da nossa justiça divina? Primeiro, o esquecimento do passado, e o segundo, a reencarnação. E aí a gente está pautando a nossa justiça divina em cima desses 2. Falando um pouco do esquecimento do passado. O Haroldo nos diz que ser encarnado não é o estar, porque a gente vai passar por vários processos encarnatórios ainda. Ser encarnado é experimentar a máxima fragilidade do universo. Por que a gente vai pensar nisso? Por que a vida é frágil, é sutil? Porque no momento a gente tem essa vida encarnada, no mesmo momento a gente pode perdê-la, curto espaço de tempo. E aí a gente vem naquela ideia, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque a gente não sabe o que está esperando a gente amanhã. A gente pode não ter esse amanhã. E aí a gente perde oportunidades de realizar grandes coisas, grandes feitos, diante de uma espera que a gente acha que é eterna. E aí interessante é que o texto do Haroldo Dutra, ele vai trazer uma frase que simboliza muito o nosso momento. Essa vida humana é tão frágil que basta um vírus para mudar toda a estrutura de um planeta e ceifar milhares de vidas. Gente, o que nós estamos experimentando desde 2020? É um vírus que se estuda, se acha um pedaço, se tenta a cura, vem vacina, o vírus vai sofrendo mutações e vai acelerando e vidas sendo ceifadas. Mais de 8 milhões de vidas ceifadas, milhares de vidas ainda internadas, né? Em estados críticos, em estados graves, em não tão estados tranquilos, mas pessoas com sequelas. Então, bastou um vírus. E a fragilidade da vida humana está ali para ser experimentada. E nesse livro, o Haroldo traz 2 exemplos. Eu não quero ler os 2, né, do esquecimento, mas eu vou trazer. É no livro Renúncia e no livro Missionário da Luz. Vou ler um pouquinho, tá? No livro Renúncia, ele vai falar de 2 personagens, Menandro e Pólux, né, que eles vão ser reencarnados. E aí Menandro fala para Pólux: você sabe o que está me incomodando mais? O que foi, Menandro? Eu vou me esquecer de tudo. E isso vai trazer um sofrimento. Por quê? Porque é como se todo o seu processo de aprendizado e também todo o seu processo de esquecimento, e nesse caso é o sofrimento de um esquecer do outro, né? E ele vai trazer isso como choro, e eles vão ficar muito entristecidos, vem a espiritualidade superior e os consola. O segundo exemplo vem do livro Missionário da Luz, né? De Chico estava conversando com Emmanuel, e aí, na verdade, me perdoem, é um livro de André Luiz, não tem nada a ver com Emmanuel, né? Mas é porque foi Chico. E aí a pessoa fala. E aí o André Luiz vai entrando num processo de mapas, né? Num programa preparatório de reencarnação, vê mapas, desenhos e tal. E aí André Luiz, curioso, perguntou: você vai reencarnar? Eu vou. E o amigo espiritual explicou: ele está indo em uma tarefa de renúncia de muita coragem. E aí a pessoa que ia reencarnar era um espírito de uma mulher. Diz assim: não diga isso, alguém que encarna para quitar o seu débito não pode receber esse elogio. E aí ele fala: qual é a história?
Na encarnação anterior, meu marido era um homem muito sério, fiel, justo, companheiro e correto. Nós vivíamos em uma situação financeira confortável, de abundância material e tínhamos 3 filhos. Meu marido era rígido, ele corrigia os filhos, mas eu, embora uma esposa digna e mãe muito dedicada, cometi uma falha muito séria. Errei gravemente nos excessos de ternura. Desautorizei meu marido e por causa disso meus 3 filhos, 2 homens e uma moça, se perderam e adentraram situações gravíssimas do ponto de vista espiritual por conta do meu excesso de ternura. Agora, eu vou voltar a receber esses 3 filhos, um virá deficiente físico, o outro com problemas mentais, a filha virá com algumas dificuldades, mas ficará comigo e me ajudará, porque eu ficarei viúva. E aí, gente, a gente pode se perguntar, tá, o que tem essa história de tão complicada? Esse espírito dessa mulher está sabendo disso no plano espiritual. Vocês já imaginaram o que seria ela reencarnar e passar por toda essa dificuldade e saber, ter consciência de tudo o que lhe passou numa reencarnação anterior, né? Então a justiça divina, ela é pedagógica. E sem esse esquecimento, o aprendizado não ocorreria. Vocês já pensaram o que seria a gente ter consciência de que nossa mãe nos matou, nosso pai nos maltratou, a gente lida com uma pessoa que a gente provocou mal, a gente sabe por instintos, a gente sabe muitas vezes por impressões e sensações, tipo, meu santo não bate, por que será que o santo não bate? Né? Ou das afinidades que surgem muitas vezes em laços consanguíneos, mas esse esquecimento, ele é completamente pedagógico e sem eles a gente cairia num processo de depressão. Por quê? Porque não teríamos maturidade emocional para lidar com a carga, com o peso que corresponde essa consciência dos nossos atos numa encarnação anterior. Então a gente sempre vai entender que esse esquecimento, ele é pedagógico, ele é necessário, ele é aprendizado, mas que a justiça divina sempre vai funcionar e vai nos permitir resgatar aquilo que nós fizemos numa encarnação anterior e que precisamos corrigir, né? Esse resgate é uma corrigenda, não é punição, não é vingança, não é nada disso, é necessidade de correção, de aprendizado, né? Para a gente poder dar continuidade. E aí o Haroldo vem nos dizer o seguinte: e não há como distinguir onde começa a justiça divina e termina o amor divino, onde começa o amor e termina a justiça. O amor de Deus e a sua justiça misturam-se o tempo todo. E por que ele traz esse amor, gente? Simples, porque a partir do momento em que nos é permitido esquecer tudo o que de ruim praticamos na encarnação anterior, significa que Deus, nos dando todos os instrumentos necessários para que nos corrijamos. Isso é amor de pai para os seus filhos. Ele não está nos punindo, ele não está nos castigando, ele não está nos injustiçando. Tudo tem um porquê. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do pai. Então é justiça, mas também é amor, porque mesmo a gente corrigindo, mesmo todos os pais e todas as mães, quando colocam seus filhos de castigo, vocês tentam ensinar a eles uma lição, e é uma lição de amor. Vocês não estão fazendo aquilo para puni-los simplesmente por punição, vocês estão tentando que eles aprendam alguma coisa. Então isso é necessário, tá? Então, o Haroldo continua: sendo assim, não lembrar é um elemento pedagógico, pois não lembrar é simplesmente assumir o lugar da vítima. Olha que legal! E a gente pouco faz isso, né? Eu canso de ver uma frasezinha que circula muito nas redes sociais: é o lugar mais difícil de você estar, é o lugar do outro. Porque a gente se coloca muito no nosso ponto de vista, mas e o lugar do outro? Então ele diz que sendo pedagógica, porque naquele momento você se colocou no lugar da vítima.
Ontem você pôde escolher, você teve o livre-arbítrio entre praticar o mal ou não praticar esse mal. Então, se você escolheu ferir, opa! Agora você vai estar no lugar da vítima e será o ferido, né? Dando prosseguimento às nossas falas, Haroldo vem nos dizer então com um letreiro bem grande assim no seu livro: não há nenhum injustiçado. Não existe injustiça em se tratando de justiça divina. O fato de não nos recordarmos dos detalhes pode parecer injusto, mas você tem certeza de que quer saber dos detalhes? Eu, Nilceia, reencarnada, planeta Terra, ano de 2021, não quero saber de nada. Mas não quero saber de nada mesmo. Até porque, reconhecendo os instintos que ainda persistem em habitar na minha pessoa, hoje em 2021, eu prefiro não saber o que foi que eu fiz, eu não prefiro não saber com quem eu agi, com quem eu deixei de agir, porque eu sei quais são os meus atos falhos hoje. Ainda preciso me conhecer muito, mas já me conheço o suficiente para saber que boa coisa a pessoa não é, né? Então, se eu estou tendo consciência disso, sendo uma simples Nilceia, imagine sabendo toda a carga emocional de reencarnações anteriores. Não preciso saber dos detalhes, não precisamos saber dos detalhes, nunca mais eu vou dizer que eu sou injustiçada neste planeta, neste país. E a gente não consegue se lembrar na mesma medida em que a gente vai cair numa frasezinha e que a gente vai precisar lembrar para sempre. Com a mesma medida que medimos o outro, nós vamos ser medidos. Olha a balança. E eu vou sempre me lembrar disso, porque eu vou sempre me lembrar, inclusive, da mitologia egípcia, que quando se chegava no tribunal de Osíris, ele não perguntava o que você fez, né? Mas a gente sabe que era mais ou menos essa mesma metáfora. Ele simplesmente pegava o seu coração, colocava na balança, e do outro lado ele pegava uma pena e colocava nessa balança. E a pessoa só teria direito a ir para o paraíso, para o céu, para o outro lado, se tivesse a chance de que o seu coração tivesse o mesmo peso de uma pena, ou seja, leve, né? Então a gente precisa saber quais são as medidas que a gente está usando para medir o outro, porque essas medidas que a gente usar para medir o outro são essas medidas que a gente vai usar para medir a nós mesmos. E nós somos tão endurecidos que, se a gente lembrar do passado, vai entrar num processo de culpa depressiva. Opa, depressão. Porque não consegue ter misericórdia de si mesmo por não perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 70 vezes, 7 vezes. Mas aí é o meu irmão. E quantas vezes eu devo me perdoar? Às vezes é muito mais fácil a gente perdoar o outro do que perdoar a si mesmo. Então essa culpa vai trazer uma depressão e essa depressão poderia levá-lo a óbito. Então o esquecimento do passado é sim uma bênção. É a justiça divina agindo. Vamos então para o segundo processo de justiça divina, reencarnação, né? E aí a gente vai falar um pouco, mas a gente já consegue reentender. A reencarnação é o maior instrumento da justiça divina porque ela traz de volta ao mesmo lugar do erro. Não é que você volte para o mesmo começo, mas um começo diferenciado para poder corrigir aquele erro anterior. Para torturá-lo? Não, para que a história possa ser refeita. Você vai reescrever aquela história que foi falha lá no passado. Deixar o coração, o amor e a fraternidade dessa vez conduzir os seus atos, ou pelo menos tentar com que o amor, a fraternidade e o coração conduzam os seus atos diferentes do que foi numa reencarnação anterior. Porque quando a gente começa a canalizar a vida para as fontes de justiça divina, o seu comportamento se desloca, você passa a ver as coisas de uma maneira diferente, sem ser aquela de culpabilizar o outro, de se martirizar por coisas que acontecem. E aí uma coisa interessante de um trecho que ele fala no livro, que é o seguinte: o espírito imperfeito, ele quer eliminar tudo que ele não consegue amar,
Porque a lógica dele é infantil. Me veio até uma pessoa aqui na frente, mas tudo bem. Ele quer um mundo repleto de apenas aquilo que ele ama, daquilo que ele aprova. Porque ele é incapaz de conviver com a diferença. Gente, como está sendo difícil, né? Nos últimos tempos parece até que você faz assim, gente, tudo que é de mais ruim parece que saiu agora. É questão de racismo, é questão de homofobia, é questão de gordofobia, as fobias todas. Mas simplesmente porque as pessoas parecem que não conseguem conviver com o diferente. É a caixinha, e a caixinha, se não for a minha caixinha, não está certo, né? Se eu tenho esse padrão e se não for nesse padrão, não tá legal, tem que ser feliz aqui. E não é assim. E o Haroldo nos diz que isso é um espírito imperfeito e o pior, é um espírito imperfeito de uma lógica infantil. E a gente precisa estar aqui para amadurecer, para melhorar, para progredir. O objetivo da reencarnação é essa, é uma escola. A gente precisa refazer o caminho, reescrever a história, né? E Emmanuel, em Pensamento de Vida, nos ensina que a mesma seiva que nutre a flor alimenta o espinho. Na mesma árvore em que se aninham os pássaros se enrosca a serpente, porque o amor de Deus abrange a serpente, o pássaro, a flor e o espinho. Não tem que... o espinho me feriu, arranca, deixa só a flor. Vai fazer falta. Olha, tem uma serpente naquela árvore de flores tão belas, mata a serpente. Qual o valor daquela serpente no ciclo ecológico, né, daquele ambiente? Então, a gente tem que parar de ser muito eu e começar a pensar pelo todo, pela lógica do todo. Deus, em sua infinita bondade, ele nunca vai perguntar quem é o culpado, ou vai apontar o dedo, você é o culpado por isso. Deus vai perguntar quem é o responsável. E nesse momento, os espíritos superiores abaixam a cabeça, mas sua consciência, levanta a mão, fui eu. E você se pronuncia respondendo pela sua responsabilidade. Chegará um momento em que a tua consciência vai agir com toda a retidão e ainda assim você será incompreendido. Você fará tudo certo e aos olhos do mundo você estará em erro. Mas o grande desafio do discípulo de Jesus é ter todas as oportunidades de fazer o mal e abdicar de fazê-lo. Será que a gente consegue? Olha que palavras fortes, gente. A gente ser julgado, torturado, execrado, apontado, né? E é mesmo assim a gente persistir no caminho do bem. Persistir no caminho do bem. Será que nós conseguiríamos passar pela via crucis de Jesus? Jesus nos diz que todos nós somos deuses. Nós seríamos capazes de passar pela via crucis de Jesus? A gente sabe que discípulos tão fiéis a eles fraquejaram, quanto mais, né? Mas que a gente pense nisso, que a gente vai ser chicoteado, a gente vai ser xingado, a gente vai ser maltratado, a gente vai ser tudo pelo caminho. Mas o caminho da retidão precisa ser seguido, precisa ser monitorado. E aí, Haroldo continua e diz assim: quando você tem nas mãos todos os instrumentos e fala, não vou prejudicar, nesse momento você compreendeu a diferença entre ser justo e ser justiceiro. E eu termino minha fala aqui. A justiça nunca transpõe a linha divisória entre o certo e o errado, porque o dia que o justo transpuser a linha de justiça e praticar o mal, achando que está fazendo a justiça, não haverá mais diferença entre ele e o injusto. Prefira sofrer aparentes injustiças do que praticá-las. Entre ser justo e ser justiceiro, prefira sofrer as ofensas. Prefira ser o justo, ou buscar, já que o único que é justo e bom é Deus. A gente só tenta, né? Então que a gente tente fazer dessa oportunidade de justiça divina que nos fora dada, em esquecer o nosso passado, em ter essa chance reencarnatória, que a gente tire proveito de todos os momentos que a gente está vivenciando, de todos os momentos que a gente tem estado presente na vida de outras pessoas para consertar, para reescrever essa história de uma maneira mais proveitosa e mais útil a todos nós, a nossa evolução espiritual. Muita paz para todos nós.
Bom, meus irmãos, depois das nossas reflexões, depois de ter escutado as nossas reflexões faremos mais tarde, não é verdade? Alguns, como Santo Agostinho recomenda, vão fazer a reflexão antes de dormir. Outros vão escolher outros momentos, né, Nil? Mas não tem problema. O importante é refletir. Em tudo que a gente escuta, nada nos chega por acaso, né? Se escutamos, algum proveito vamos ter da nossa escuta. Tenhamos certeza disso. Então, precisamos sempre refletir em tudo que a gente escuta, principalmente com relação à doutrina de Jesus, que é o guia da nossa vida. Então, vamos agora ao nosso atendimento espiritual, pedindo ao Pai de Misericórdia que nos envolva em luz. Se ainda não estivermos no nosso local escolhido para a nossa melhor conexão com o alto, nos dirigimos a Ele, levando a nossa água para ser fluidificada, nos preparando mentalmente, né, para o nosso encontro com Jesus, porque é isso que faremos agora, um encontro com Jesus, um encontro com Deus nosso Pai. Então, quem está em tratamento médico espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos, não esquecendo de levar a garrafinha de água. Aqueles que vão tomar apenas um passe, pode ser apenas um copo de água, ou fluidificar água para todos da casa, mentalmente informando aos mentores, aos atendentes fraternos, que é para o consumo de todos, e que possamos nos envolver em muita luz, na certeza de que Deus, nosso Pai, está conosco. Então, fiquemos em posição receptiva, palmas das mãos voltadas para cima, mente ligadas ao Pai, todo amor, toda bondade, olhos fechados, pedindo a Deus que seja conosco. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui. Mentalizemos Jesus com suas vestes longas, simples, mas luminosas, extremamente luminosas. A luz se desprende profundamente do seu corpo e nos atinge de cheio, nos envolvendo, acalentando as nossas dores, curando os nossos males, restabelecendo a nossa saúde, o nosso ânimo. E vamos dando as boas-vindas aos atendentes fraternos que já estão nos nossos lares, já limparam o ambiente, preparando-o para que possamos receber sem máculas as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. Neste momento, um imenso chuveiro de luz se faz sobre o nosso chakra coronário. Muita luz, uma luz vibrante, uma luz cristalina, descendo abundantemente sobre o nosso chakra coronário, percorrendo todos os nossos centros de força, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual, básico, raiz. Preenche completamente todo o nosso ser com essa luz divina curativa. Mentalizemos o que necessitamos curar, sejam males da alma, sejam males do corpo, o que desejarmos cura para as nossas aflições, as nossas preocupações. Cura-nos, Senhor, cura-nos, e essa luz nos inunda completamente, toma conta de todos os nossos órgãos, células, fluidos, sistemas. Luz, uma luz intensa, Senhor. Os nossos chakras vibram vertiginosamente, giram no sentido horário, captando essa energia de cura, nos fazendo sentir consolo, amparo, proteção, saúde, imunidade, nos sentindo fortes, amparados, protegidos pela luz divina que abundantemente se derrama sobre nós neste momento. Cura-nos, Senhor, cura-nos,
Cura-nos, meu Pai, cura-nos. Enquanto os atendentes fraternos finalizam o nosso atendimento, meus irmãos queridos, vamos vibrar para que todos ao nosso redor também possam ser abençoados. Cura toda a humanidade sofredora, meu Pai. Cura todos aqueles que estão em aflição. Cura todos que estão padecendo desta pandemia, os estados em situação mais graves, como o Amazonas. Piedade, misericórdia, Senhor. Cura-nos, cura-nos. Que venha a vacina, nos trazendo um pouco mais de paz, mas que venha a vacina para os nossos corações, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, nos trazendo luz, entendendo que somos parte deste problema e que precisamos ser a solução deste problema, vibrando luz, vibrando amorosidade, vibrando esperança, projetando a nossa amorosidade a tudo e todos ao nosso redor, conhecidos, desconhecidos, entes queridos, desconhecidos totais, aqueles que estão em sofrimento, todos, Senhor, possam ser envolvidos neste momento nas nossas vibrações amorosas. Luz e paz, paz e luz para toda a humanidade sofredora, todos os países que estão sofrendo com esta pandemia. Luz e paz, meu Deus, luz e paz. E que a psicosfera do nosso planeta seja envolvida também nessa nossa vibração amorosa, eliminando todas as energias perversas que não nos deixam sair desse estado pandêmico em que nos encontramos. Projetemos luz, pedindo a cura do planeta, pedindo a cura da humanidade encarnada e desencarnada. E temos certeza que a cura nos será dada. Muita paz para todos nós, muita paz. Meus irmãos, permaneçamos em paz, principalmente continuando com todos os cuidados necessários para que não nos contaminemos, que nunca busquemos essa contaminação, prejudicando a nossa família, aqueles que nos cercam, colegas de trabalho. Nos cuidemos, álcool gel, máscara, uso correto, distanciamento, sem aglomerações, sair o estritamente necessário e sempre nos envolvendo em luz, a vacina dos nossos corações e das nossas mentes, a nossa vacina espiritual, vigiai e orai, vigiando os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos ter paz e a imunidade permaneça conosco. A nossa gratidão imensa, esses espíritos amigos que velam por nós e que estão sempre conosco, distribuindo essa vacina de imunidade espiritual, que possamos estar abertos e abertas a recebê-la dentro de nós. Muita paz, muita luz para todos nós, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos envolva e nos acalme, nos trazendo fé, esperança, força, resiliência, resignação e a certeza de que dias melhores estão muito próximos. Que assim seja. Muita paz.